E aí, gente, o tamanho da importância do Grêmio ontem dentro de casa, ele foi enorme. Vencer o Goiás ontem, rebaixar o Goiás, tem um significado até que ruim. Porque quando não é assim um grande rival, um grande adversário, eu sei que as torcidas cantam, Arerê vai jogar a Série B, por exemplo, o Juventude. A torcida do Juventude cantou pro Grêmio em 21, o Arerê vai jogar a Série B. Aí o Grêmio ano passado respondeu. Eu até que, por exemplo, contra o Inter, contra o Corinthians, que é um adversário histórico, contra o próprio Flamengo, que eu não gosto, até entendo. Mas a vitória de ontem, ela era importante, mesmo que o Grêmio tenha rebaixado o Goiás. E a vitória do final de semana, com ingressos já esgotados para o último jogo de Soares, para a despedida de Soares, pode também ser um jogo para rebaixar o Vasco. Mas o significado é que o Grêmio está brigando por algo mais. O Grêmio ontem garantiu sua vaga de pré-Libertadores. Agora o Grêmio pode, vencendo o Vasco, entrar no G4 se o Cruzeiro conseguir tirar pontos do Botafogo no final de semana. Ou se o Atlético tropeçar, se o Flamengo tropeçar. O Grêmio está a 1 ponto de todos eles, a 4 do Palmeiras. Tem que vencer o Vasco. Aqui, depois da vinheta, a gente vai falar do ambiente depois da vitória de ontem, sobre o porquê que Ronald não foi relacionado e a grande informação, a grande notícia do dia de ontem, Natan Fernandes. O garoto jogou 70 minutos e fatalmente será titular contra o Vasco, será titular contra o Fluminense e começa a encaminhar uma titularidade que pode render muitos frutos dentro de campo e fora dele. Bom, gente, a introdução do vídeo ficou praticamente o vídeo todo, mas às vezes acontece. O Grêmio venceu ontem e ao vencer ontem o Grêmio encaminhou sua vaga indireta na Libertadores. Agora vai pela vaga direta. O Grêmio, é verdade, lá no interior, está torcendo para que o Palmeiras de Abel Ferreira se perca de alguma forma, para que o Grêmio ainda tenha esperança de brigar pelo título. Aqui entre nós, eu acho muito difícil que o Palmeiras perca já para o Fluminense, que provavelmente vai sem o Cano, vai sem o Ganso, vai sem o Arias, vai sem a maioria dos titulares. Por quê? Porque é grama sintética e eles têm um Mundial logo ali na frente. Então, dificilmente o Palmeiras vai perder o jogo. Mas por que não torcer para que o Atlético tropece, para que o Flamengo tropece e para que o Botafogo principalmente tropece? Porque tem um Cruzeiro que eu vinha dizendo antes de ontem que a torcida do Grêmio tinha que torcer para que o Cruzeiro não vencesse seu jogo, para que o Cruzeiro ainda tivesse motivação contra o Botafogo. Porque se o Cruzeiro vencesse o Atlético ontem, o Cruzeiro estava safo, não corria risco nenhum, e eles ainda correm riscos e terão que jogar a valer contra o Botafogo. Ótima notícia. O ambiente depois da vitória de ontem era de total confiança em vaga direta. Assim, lá no fundinho, ainda torcendo, repito, para que aconteça alguma coisa extraordinária com o Palmeiras, até com o Atlético, com o Flamengo, para que o Grêmio ainda busque o título brasileiro, que na minha visão seria algo épico para a trajetória de Soares, que vai encerrar na Arena no final de semana, e a trajetória contra o Fluminense. Vai ser lindo ter que um Soares fazendo gol contra o Vasco. Tomara que o faça. Tomara que o faça. Natan Fernandes, uma história à parte da partida. Natan Fernandes, a partir de ontem, virou titular absoluto do Grêmio. Pode contratar quem quiser. Se ele continuar entregando o que ele entregou
e ele, com ritmo de jogo, jogando, vai amadurecer cada vez mais, assim como foi o Endrick, como o Rodrigo, como o Vinícius Júnior, como o Vitor Roque, que voltou fazendo gol ontem, salvou o Atlético da derrota. Natan Fernandes será titular absoluto. Vai ser titular contra o Vasco, vai ser titular contra o Fluminense, vai começar a temporada como titular. Vai ser importante. Vai dar dentro de campo, vai contribuir dentro de campo e vai dar muito lucro fora dele. É o famoso cheque em branco. A grande notícia de ontem foi Natan Fernandes. E aqui, para mim, Ferreira. O Grêmio deveria repensar a situação Ferreira. Ferreira ainda é o melhor atacante dentro do elenco do Grêmio. Ele é muito melhor que o Galdino, ele hoje é muito melhor que o Bessosi, muito melhor que o Iturbe. Natan Fernandes provavelmente será muito melhor que ele, mas hoje o Ferreira é ainda muito melhor que o Natan Fernandes. Eu repensaria a situação Ferreira para a próxima temporada. Repensaria bastante. Repensaria muito. O Grêmio tem apenas 35% do jogador. O jogador tem contrato com o Grêmio até o final do ano. Eu não aceitaria nenhuma proposta que chegasse e usaria o Ferreira no seu último ano de contrato. Não renovaria com ele, colocaria para jogar, ele tá sem lesão, colocaria pelo mérito esportivo que ele ainda não deu. Mas se o Ferreira fizer uma grande temporada o ano que vem, o Grêmio terá o mérito esportivo. Aos 26 anos, ele sairá de graça. Mas, se ele der o mérito esportivo, ele se pagou. Como está se pagando agora. Fazendo gol ontem, começou a reação. Se o Grêmio perdesse ontem, a vaga de pré-Libertadores poderia ficar ameaçada. Mesmo com o Red Bull perdendo. Então, eu repensaria a situação Ferreira. Então, o ambiente do vestiário do Grêmio é de autoconfiança. Confiança elevada. No final de semana, 50 mil pessoas irão se despedir ao vivo, pessoalmente, presencialmente de Soares, o maior camisa 9 da história do Grêmio, que teve Jardel, que teve tantos outros. Então, 50 mil estarão presentes na arena e milhões estarão na televisão, no smartphone, no computador, olhando o último jogo de Soares na arena. Tomara que ele marque, tomara que o Grêmio vença o Vasco. Bom, gente, a vitória ontem ela foi muito importante. E com a vitória de ontem, a arena vai estar lotada para encerramento do ciclo de Soares em Porto Alegre, Natan Fernandes ganhando espaço, Ferreira para mim deveria ficar, a renovação de Renato para mim vai acontecer, principalmente pela entrevista que o treinador deu ontem no pós-jogo, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, a vitória de ontem ela foi importante, e o ambiente do jogo, o ambiente pós-vitória é o melhor possível, foi a retomada da confiança depois dos duros 2 golpes que o Grêmio tomou depois de 5 vitórias seguidas, principalmente a derrota contra o Corinthians da maneira que foi, com um jogador a mais. Então, a vitória de ontem foi para reagrupar o time, retomar a confiança, para partir para vencer o Vasco e vencer o Fluminense e estar na fase de grupos de Libertadores. Na fase de grupos, o Grêmio já está na Libertadores, só que vai precisar passar por uma eliminatória e vai ter que antecipar férias, antecipar planejamento, e isso não é legal. O Grêmio precisa da vaga direta, beleza? Deixa o like, um abraço, valeu, fui!